O irmão que estava conduzindo a reunião naquela noite, um servo de Deus já de cabelos brancos, mas com a voz firme e cheia de unção, ao ouvir o testemunho da irmã sobre a cura da baixa progesterona, não pôde conter as lágrimas. Ele se levantou devagar, apoiou as mãos na mesa da presidência e com a voz embargada começou a falar: meus amados, quando ouvimos relatos como este, não estamos apenas escutando uma história de mais uma bênção. Estamos vendo a mão de Deus se movendo entre nós, confirmando que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantas vezes já nos ajoelhamos neste mesmo salão, clamando por vidas que pareciam sem esperança? Quantas vezes já vimos irmãos saírem daqui com o coração leve, porque o Senhor ouviu nossas orações? Ele fez uma pausa, enxugou os olhos com um lenço branco que tirou do bolso e continuou. Lembro-me de uma irmã que há alguns anos veio até mim após o culto, chorando, porque os médicos tinham dito que ela nunca poderia ter filhos. Ela me pediu oração e nós, como família, nos unimos em jejum e súplica. Hoje, aquela irmã está aqui conosco, com 3 crianças sentadas ao seu lado. Onde está a glória humana nisso? Onde está a sabedoria dos homens? Só em Deus há poder para mudar o que parece impossível. A congregação respondeu em coro: Amém. Glória a Deus. Enquanto isso, no fundo do salão, uma jovem irmã, que havia chegado tarde por causa do trabalho, ouvia tudo com atenção. Ela também lutava contra um problema de saúde silencioso, uma dor constante nas costas que os médicos não conseguiam diagnosticar direito. Já havia feito exames, tomado remédios, mas nada adiantava. Enquanto o irmão falava, ela sentiu algo dentro dela dizer: se Deus curou a irmã da progesterona, Ele pode curar você também. Ela não hesitou. No mesmo instante, ainda sentada, fechou os olhos e começou a orar em silêncio. Senhor Jesus, o Senhor sabe da minha dor. Os médicos não encontram a causa, mas o Senhor conhece todas as coisas. Se for da tua vontade, toca no meu corpo agora mesmo. Eu creio que o Senhor pode me curar, assim como curou a minha irmã em Cristo. Enquanto ela orava, uma paz estranha começou a invadi-la. Era como se uma mão invisível estivesse passando por suas costas, aliviando a pressão que a atormentava há meses. Ela abriu os olhos, surpresa, e moveu o corpo devagar, testando. A dor havia sumido. Completamente. Não era uma melhora parcial, não era alívio momentâneo. Era como se nunca tivesse existido. Ela olhou para os lados, sem saber o que fazer, até que uma irmã mais velha que estava sentada ao seu lado, percebeu sua expressão e sussurrou: Filha, Deus te curou? Ela sentiu, emocionada, e a irmã mais velha a abraçou forte, dizendo: Aleluia! Isso é obra do Senhor. Quando chegou a hora dos testemunhos, ela se levantou, trêmula, mas cheia de coragem. Irmãos, eu não vim aqui hoje pensando que sairia curada. Eu nem tinha contado para ninguém sobre a minha dor, porque não queria preocupar. Mas enquanto ouvia o testemunho da minha irmã, senti o Espírito Santo falando comigo. Orei em silêncio, e Deus me curou na mesma hora. Não tenho mais dor nenhuma. Glória a Deus! O salão explodiu em louvor. Muitos se levantaram, outros choravam, e alguns até dançavam de alegria, como Davi diante da arca. Um irmão gritou: Isso é avivamento! Deus está aqui! Enquanto isso, do lado de fora do salão, um jovem que havia sido convidado pela primeira vez por um colega de trabalho ficava impressionado com tudo aquilo. Ele nunca tinha visto pessoas tão sinceras em suas emoções, tão livres para louvar a Deus sem vergonha. Durante a oração final, quando todos se ajoelharam, ele sentiu algo que nunca havia sentido antes, um peso sair de seu coração. Ele não sabia explicar, mas era como se uma carga de anos fosse embora em segundos. Quando se levantou, seus olhos estavam úmidos, e ele não conseguiu segurar as lágrimas. O irmão que o havia convidado percebeu e colocou a mão em seu ombro. Meu irmão, o Espírito Santo está falando com você. Não resista. Ele balançou a cabeça, sem palavras, mas no fundo sabia que aquilo era real. Na semana seguinte, aquele jovem voltou. E dessa vez, trouxe a esposa. Eles sentaram-se nos bancos da frente, como quem busca algo com urgência. Durante o culto, quando o irmão pregou sobre o poder do sangue de Jesus para limpar todo o pecado, a esposa do jovem não aguentou. Ela se levantou e foi até a frente, ajoelhou-se e começou a chorar. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero ser salva. Irmãs se aproximaram, oraram com ela, e quando ela se levantou, seu rosto estava transformado. O marido, vendo aquilo, também se ajoelhou, e os dois saíram dali como novas criaturas. Os milagres não pararam por aí. Uma irmã que há anos sofria com enxaquecas fortes, a ponto de não conseguir vir aos cultos direto, testificou que após a oração dos irmãos, as dores desapareceram. Um irmão que estava desempregado há meses recebeu uma ligação no dia seguinte ao culto.
oferecendo-lhe um trabalho melhor do que o anterior. Uma jovem que lutava contra pensamentos ruins encontrou paz após confessar sua luta aos irmãos e receber oração. Cada testemunho era como uma pedra preciosa sendo acrescentada ao altar de Deus. Em uma das noites de oração, uma irmã idosa que já não enxergava bem há anos, pediu aos irmãos que orassem por seus olhos. Eles impuseram as mãos sobre ela, e ela começou a chorar. Senhor, eu quero ver a tua glória mais uma vez. Não foi instantâneo, mas nos dias seguintes, ela percebeu que suas vistas estavam melhorando. Primeiro, conseguia enxergar os rostos dos netos com mais clareza. Depois, pôde ler a Bíblia sem os óculos. Quando testificou isso na congregação, muitos choraram, porque sabiam que aquela irmã havia orado por anos por aquele milagre. O que mais comovia não eram apenas as curas físicas, mas as mudanças de vida. Um irmão que antes era conhecido por seu gênio difícil, depois de se converter de verdade, tornou-se um dos mais mansos da congregação. Uma jovem que vivia em rebeldia após se render a Deus, passou a ser um exemplo de dedicação nos cultos e nas visitas aos enfermos. Um casal que estava à beira da separação, depois de buscar a Deus em oração e jejum, renovou seu amor e passou a servir juntos na obra do Senhor. Em uma das reuniões de doutrina, o irmão que ensinava falou sobre a importância de confiar em Deus em todas as coisas. Muitas vezes nós oramos, mas não esperamos a resposta. Ou então, quando a resposta não vem do jeito que queremos, murmuramos. Mas Deus conhece o fim desde o princípio. Ele sabe o que é melhor para nós. Olhem para Abraão. Ele esperou anos pela promessa de um filho, e quando Isaque nasceu, Deus pediu que ele o oferecesse em sacrifício. Imagine a dor daquele homem. Mas Abraão confiou, e Deus proveu o cordeiro. Assim é conosco. Às vezes, Deus permite que passemos por provas para que nossa fé seja aprovada e ele receba glória. Uma irmã que estava presente naquele dia guardou aquelas palavras no coração. Ela e o marido há anos tentavam ter um filho, mas até então nada. Já haviam passado por várias decepções, e ela quase desistira de orar sobre isso. Mas naquela noite, algo mudou dentro dela. Ela voltou a clamar a Deus com fé, não mais com desespero, mas com confiança. Alguns meses depois, ela descobriu que estava grávida. Quando o bebê nasceu saudável e perfeito, ela e o marido vieram à congregação com o pequeno nos braços, agradecendo a Deus pela fidelidade. Os milagres não eram apenas para os que estavam dentro do salão. Em uma visita a um irmão enfermo, que estava acamado há semanas, os irmãos oraram com fé, e no dia seguinte, ele se levantou e começou a andar. Os vizinhos que sabiam de sua condição ficaram espantados e muitos deles, movidos pela curiosidade, começaram a frequentar os cultos. Um deles, um homem já de idade, que nunca havia entrado em uma igreja, ao ouvir a pregação, sentiu seu coração ser tocado. Ele confessou que, embora fosse batizado quando criança, nunca havia conhecido a Jesus de verdade. Aquela noite, ele se ajoelhou e entregou sua vida ao Senhor. Em outra ocasião, uma irmã que trabalhava como doméstica em uma casa de família começou a falar de Jesus para sua patroa, que era uma mulher muito sofrida. A patroa, embora no início resistisse, começou a notar algo diferente naquela irmã, uma paz que não se abalava, mesmo diante das dificuldades. Um dia, ela pediu que a irmã orasse por ela, porque estava passando por uma grande aflição. A irmã orou, e a patroa sentiu uma paz invadir sua alma. Pouco tempo depois, ela começou a frequentar os cultos e em breve também se converteu. As crianças não ficavam de fora dessas bênçãos. Em uma escola dominical, uma professora contava às crianças sobre o poder da oração. Uma menininha de 7 anos, que estava com dor de cabeça há dias, levantou a mão e disse: "Tia, posso orar para Jesus tirar minha dor?" A professora, emocionada, disse que sim, e todas as crianças se juntaram em oração. Quando terminaram, a menina sorriu. "Sumiu, tia. Jesus curou." A professora abraçou-a e disse: "Viu, minha filha? Jesus ouve até os pequeninos." Em um culto de ação de graças, um irmão que havia sido curado de uma doença grave levou sua família inteira para agradecer a Deus. Sua esposa, que antes não acreditava muito nessas coisas, agora chorava de gratidão. Seu filho adolescente, que vivia no mundo, também se emocionou e pela primeira vez ajoelhou-se para orar. Quando se levantou, disse ao pai: "Pai, eu quero servir a Deus como Senhor." O pai, com lágrimas nos olhos, abraçou e disse: "Filho, esta é a maior alegria que um pai pode ter." Os cultos ficavam cada vez mais cheios. Não por propaganda, não por eventos, mas porque as pessoas viam vidas sendo transformadas. Não havia espaço para a glória humana, porque todos sabiam que era Deus quem operava. Os irmãos não se cansavam de repetir: "Não é por nossa justiça, não é por nosso poder, mas pela misericórdia do Senhor."
Em uma das noites de oração, um irmão que havia se afastado da congregação há anos apareceu na porta do salão. Ele estava abatido com olheiras, e seu rosto mostrava o peso de uma vida sem Deus. Quando entrou, muitos irmãos se aproximaram não para julgá-lo, mas para abraçá-lo. Ele chorou muito, confessando que havia seguido caminhos errados e que agora estava arrependido. Os irmãos oraram por ele, e quando se levantou, seu rosto já não era o mesmo. Ele voltou a frequentar e pouco tempo depois, estava novamente servindo ao Senhor com alegria. Uma irmã que havia perdido o marido há pouco tempo, e que estava mergulhada em tristeza, encontrou consolo nas palavras dos irmãos e nas orações. Ela testificou que, embora a dor da perda ainda existisse, agora ela tinha uma paz que não entendia. Antes eu chorava sem esperança. Agora, choro sabendo que um dia vou reencontrá-lo na presença de Deus. Sua fé fortaleceu muitos outros que passavam por lutos. Em um culto de jovens, um rapaz que lutava contra vícios compartilhou como, após buscar a Deus em oração e jejum, havia sido libertado. Irmãos, não foi fácil. Houve noites em que eu chorava, pedindo forças a Deus. Mas ele nunca me deixou. Hoje sou livre. Seu testemunho encorajou outros jovens a buscarem a Deus com sinceridade. Os milagres não eram apenas físicos ou emocionais, eram também espirituais. Um irmão que havia sido envolvido em coisas erradas, após se converter, sentiu um desejo intenso de ler a Bíblia. Ele começou a estudar as Escrituras com fome, e em pouco tempo já estava ensinando outros. Sua vida se tornou um exemplo de como Deus pode transformar até os corações mais endurecidos. Em uma das reuniões, uma irmã compartilhou como Deus havia provido para sua família em um momento de extrema necessidade. Seu marido havia perdido o emprego, e eles não tinham como pagar o aluguel. Ela orou com fé, e no dia seguinte, um irmão da congregação, sem saber de sua situação, ofereceu-lhes um trabalho temporário que resolveu todas as suas dívidas. Deus conhece nossas necessidades antes mesmo que peçamos. Ela disse com lágrimas de gratidão. Os cultos de ação de graça se tornaram momentos de grande alegria. Não havia espaço para formalidades. Era um povo que louvava a Deus com o coração. As músicas não eram ensaiadas, mas brotavam do Espírito. As orações não eram decoradas, mas vinham de almas que sabiam que Deus ouvia. Os testemunhos não eram preparados, mas eram a expressão genuína de um povo que vivia a realidade do poder de Deus. E assim a obra do Senhor continuava. Não por força de homens, não por estratégias humanas, mas pelo poder do Espírito Santo que soprava onde queria. Cada vida transformada era uma prova de que Deus ainda opera, ainda cura, ainda salva. E a congregação, unida, seguia em frente, sabendo que enquanto houver fé, enquanto houver oração, enquanto houver corações dispostos a buscar a Deus, os milagres não cessarão. Porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele é Deus. No meio daquele povo simples, mas cheio de fé, havia uma jovem chamada Mariana, de 23 anos, que há meses enfrentava uma batalha silenciosa. Casada havia pouco tempo, ela e o marido Daniel sonhavam em ter um filho, mas os exames médicos revelaram que seus níveis de progesterona estavam tão baixos que a gravidez seria quase impossível sem intervenção. Os médicos falavam em tratamentos caros, hormônios sintéticos, e mesmo assim não garantiam sucesso. Mariana chorava em segredo, questionando por que Deus permitia aquela dor, mas não deixava de clamar a Ele em oração. Daniel, um homem de poucas palavras mas de profunda fé, não entendia muito de medicina, mas entendia de Deus. Toda noite, antes de dormir, ele impunha as mãos sobre a esposa e orava: Senhor, Tu que formaste o corpo da mulher e conheces cada detalhe, toca em Mariana. Não confiamos em remédios, não confiamos em homens, confiamos em Ti. Se é da Tua vontade, dá-nos este filho, não para nossa glória, mas para que o Teu nome seja engrandecido. E Mariana, mesmo com o coração apertado, respondia: Amém, Senhor. Faça-se a Tua vontade. Os dias passavam, e nada parecia mudar. Até que em uma tarde de sábado, após o culto, uma irmã mais velha, Dona Rosa, aproximou-se dela. Não era uma mulher de muitos estudos, mas de muita oração. Pegou suas mãos e disse: Minha filha, Deus me colocou no coração que você precisa jejuar e buscar a Ele com mais intensidade. Não é por falta de fé que você ora, mas é hora de buscar um milagre com sacrifício. Mariana sentiu aquelas palavras como uma flecha do Senhor. Naquela noite, ela e Daniel começaram um jejum de 3 dias, só água e oração, clamando não apenas pela cura, mas pela direção de Deus. No segundo dia de jejum, enquanto Mariana lia o Salmo 113, que fala de Deus levantando a estéril do monturo, uma paz inexplicável encheu seu coração. Ela não sabia explicar, mas sentia que Deus já havia respondido.
No terceiro dia, ao quebrar o jejum, ela teve um sonho. Via um bebê em seus braços, e uma voz dizia: "Não foi pela ciência dos homens, mas pela minha mão." Ao acordar, contou a Daniel, e juntos louvaram a Deus, mesmo sem nenhum sinal físico ainda. Passaram-se 2 semanas. Mariana foi ao médico para um exame de rotina, sem grandes expectativas. Mas quando a médica olhou os resultados, seu rosto mudou. "Isso não faz sentido. Seus níveis de progesterona estão normais. Mais do que normais. É como se nunca tivesse tido problema algum." Mariana não conseguiu segurar as lágrimas. "É Deus", ela sussurrou. A médica, sem entender muito, apenas balançou a cabeça, mas anotou no prontuário: "Paciente com melhora espontânea e inexplicável." Naquela noite, no culto de ação de graças, Mariana subiu ao púlpito com Daniel ao seu lado. Não havia ensaio, não havia discurso preparado. Ela apenas abriu a Bíblia em Lucas 1h37, porque para Deus nada é impossível, e começou a contar, entre lágrimas e sorrisos, como Deus havia operado. Irmãos, nós não temos palavras para agradecer. Não foi medicina, não foi sorte. Foi o dedo de Deus tocando onde o homem não podia alcançar. Se alguém aqui está desanimado, se alguém acha que seu caso é sem solução, olhe para nós. Deus ainda faz milagres. O culto daquele dia parecia não ter fim. Um após outro, os irmãos se levantavam para glorificar a Deus. Um irmão que estava desempregado há meses testificou que naquela mesma semana, havia recebido 2 propostas de trabalho. Uma irmã que sofria de enxaquecas há anos contou que depois de uma oração específica na reunião de mulheres, as dores haviam cessado completamente. Um jovem que lutava contra vícios há anos compartilhou como, após uma noite de vigília, sentiu o peso ser tirado de suas costas, como se alguém o tivesse libertado. E assim a fé da congregação crescia. Não era uma fé baseada em emoções passageiras, mas uma fé forjada nas provas, nas noites de choro, nos jejuns, nas batalhas invisíveis. Eles sabiam que Deus não era um mágico que atendia a todos os pedidos como num passe de mágica, mas um pai que em seu tempo e em sua sabedoria, operava de maneiras que ultrapassavam todo entendimento. Mariana e Daniel não demoraram a receber outra bênção. Alguns meses depois, em uma manhã comum, ela sentiu um enjoo diferente. O teste confirmou, estava grávida. Não foi uma gestação fácil, houve momentos de fraqueza, de medo, de dúvidas, mas em cada um deles, eles se ajoelhavam e lembravam: se Deus já fez o impossível uma vez, Ele pode sustentar o que começou. E assim foi. 9 meses depois, nasceu Samuel, um menino saudável cujo nome significava Deus ouve. O nascimento de Samuel não foi apenas uma alegria para a família, mas um marco para toda a congregação. Muitos que antes duvidavam da intervenção divina agora viam com seus próprios olhos: Deus não havia mudado. Ele ainda respondia às orações como nos dias de Abraão, de Ana, de Isabel. As mulheres da congregação se reuniam para abençoar o bebê, não com rituais vazios, mas com orações cheias de gratidão. Os homens, por sua vez, se fortaleciam na fé, vendo que a promessa de Deus em Jeremias 32:2-27, "Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso, haverá coisa alguma difícil para mim?" Não era apenas letra morta, mas realidade viva. Os anos passaram, e Samuel cresceu entre os bancos da congregação, ouvindo desde cedo os testemunhos de como Deus havia agido em sua família antes mesmo de ele nascer. Ele via o pai e a mãe orando, jejuando, lendo as Escrituras, e aprendia que a fé não era algo que se falava, mas que se vivia. Quando tinha 8 anos, em um culto de crianças, ele mesmo subiu e deu seu primeiro testemunho: "Jesus curou a minha mamãe antes de eu nascer. Por isso, eu sei que ele pode me curar também de qualquer coisa." E as lágrimas nos olhos dos irmãos mais velhos mostravam que aquelas palavras simples tocavam mais fundo que muitos sermões. Enquanto isso, outras batalhas eram travadas na congregação. Uma irmã chamada Clara, que havia perdido o marido em um acidente, lutava contra a depressão. Por meses ela comparecia aos cultos, mas seu coração estava pesado. Até que em uma reunião de oração, uma irmã a abraçou e disse: "Clara, Deus não te deixou. Ele está aqui mesmo que você não sinta." Naquela noite, Clara chorou como nunca, desabafando toda a sua dor. E então, como se uma carga fosse tirada de suas costas, ela sentiu uma paz que não vinha dela mesma. Nos dias seguintes começou a servir na congregação, visitando os doentes, encorajando os desanimados, e descobriu que ao dar, ela recebia mais consolo do que quando só pensava em si. Havia também o caso do irmão Tiago, um homem que, apesar de ser batizado, ainda lutava contra a ira. Qualquer coisa o fazia explodir em casa, no trabalho, até na congregação. Sua esposa, Sister Lúcia, orava por ele em segredo,
pedindo a Deus que quebrantasse aquele coração endurecido. Até que em um culto de doutrina, enquanto o irmão que pregava falava sobre o fruto do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, Tiago sentiu como se aquelas palavras fossem direcionadas só a ele. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. De madrugada, ajoelhou-se no quarto e chorou diante de Deus: Senhor, eu não consigo mudar sozinho. Tira este espírito de mim. E Deus ouviu. Não foi de um dia para o outro, mas pouco a pouco, sua família notou a diferença. Ele ainda tropeçava, mas agora se levantava mais rápido, pedindo perdão, buscando ajuda na oração. Os milagres não eram sempre espetaculares. Às vezes eram pequenas vitórias, um irmão que conseguia perdoar uma ofensa antiga, uma irmã que superava o medo de testemunhar, um jovem que resistia à tentação de voltar para o mundo. Mas para Deus, cada uma dessas conquistas era tão valiosa quanto a cura de uma doença. Porque ele não olhava para o tamanho do milagre, mas para o coração daqueles que nele confiam. Em uma das reuniões de jovens, um rapaz chamado Rafael compartilhou como Deus o havia livrado de um acidente de carro. Ele estava dirigindo distraído, quando de repente sentiu uma voz interior dizer: desacelera. No mesmo instante, um caminhão desgovernado invadiu sua pista. Se ele não tivesse freado, a batida teria sido fatal. Não foi sorte, foi Deus falando comigo, ele disse, com a voz embargada. Se ele cuida até dos pardais, quanto mais de nós. E assim a obra continuava. Não havia espaço para a glória humana, para disputas, para divisões. O que importava era Jesus, crucificado, ressuscitado, vivo, operando no meio do seu povo. As reuniões não eram perfeitas, às vezes alguém chegava atrasado, às vezes, uma criança chorava, às vezes, a voz de quem orava falhava. Mas era real, era vivo. Era um povo que não servia a Deus por obrigação, mas por amor. Uma noite após um culto de oração que se estendeu até tarde, enquanto os irmãos se despediam, o irmão mais velho da congregação, irmão José, que havia visto décadas de lutas e vitórias, olhou para todos e disse: meus amados, não desanimem. O mundo pode dizer que milagres não existem, que Deus não fala mais, que a fé é bobagem. Mas nós sabemos a verdade. Nós vivemos a verdade. Cada um de vocês aqui tem uma história de como Deus os tirou da lama, os curou, os sustentou. Então, sigam firme, porque o que Deus começou, Ele vai completar. E no final, quando Ele nos chamar, vamos poder dizer: valeu a pena. Cada lágrima, cada joelho ralado em oração, cada não que aceitamos por amor a Cristo, valeu a pena. E assim, sob a luz das lâmpadas simples da sala de cultos, entre abraços e Deus te abençoe, eles saíram para suas casas, levando no coração a certeza de que, não importava o que viessem a enfrentar, não estavam sozinhos. Porque aquele que operou em Mariana, em Clara, em Tiago, em Rafael, aquele que operou na cruz do Calvário, ainda operava. E operaria sempre.